O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolariza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um desses teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Vós ouviste também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Caríssimos irmãos e irmãs, no livro eclesiástico fala a respeito de guardar os mandamentos de Deus. Deus fez o homem, Deus fez a vida e a morte, o bem e o mal. E o que nós escolher para viver, né? Entre praticar o bem e fazer o bem, ou praticar as maldades, fazer a maldade, viver o mal. Ou viver ou morrer. Ou viver no pecado, fazendo as coisas erradas e condenar a vida eterna. Então, que nós saibamos fazer as nossas escolhas certas. Porque a sabedoria de Deus não tem como medir, é tão grande. Nós, seres humanos, somos limitados. A sabedoria do ser humano, se ele usasse para o bem, né, não teria feito o mal. E na leitura aqui de São Paulo aos Coríntios, fala que se o ser humano conhecesse o Filho de Deus, não teria feito a maldade com Jesus, não teria matado, mas tinha compreendido a sabedoria de Deus e disso ter usado para o bem. Deus dá escolha para a pessoa em fazer o bem ou o mal. O ser humano, alguns já nascem mal, outros acabam se corrompendo para a maldade e praticando a maldade. Mas Deus não quer, não dá liberdade ao ser humano fazer isso não. O ser humano que às vezes, por sua livre e espontânea vontade, que faz. Deus quer que pratiquemos o bem. Mas como também surgiu o mal, né, e o mal está aí, está na humanidade, e o ser humano deixa corromper, muitos deixam de corromper para sua maldade e pratica a maldade, porque para eles é mais fácil, né? Mas para fazer a maldade tem que fazer alguma coisa. Agora o bem é uma coisa que faz assim de coração, sem precisar de tanto esforço, mas basta viver bem com os outros, praticar a justiça. E nós ouvimos no Evangelho que Jesus fala a respeito da lei dos profetas, que seguindo aquele tempo os judeus, e eles colocavam os fardos pesados sobre as pessoas, mas eles mesmos, os doutores da lei, os mestres, os sumos sacerdotes, que as autoridades religiosas naquela época, eles não viviam bem isso, eles colocavam sobre o povo, mas eles mesmos não praticavam mesmo corretamente a justiça. Aí Jesus falou, eu não vim para abolir a lei dos profetas, né? Eu vim apenas para que se venha cumprir, né? Para dar um verdadeiro sentido a essa lei. E aí daquele que tirar uma letra, uma vírgula, né? Esse é considerado menor. Não tirar, não acrescentar, não tirar, não modificar, para assim as pessoas quererem daquele jeito. Muitas pessoas, se pudessem pegar a Bíblia e reescrevê-la do jeito que eles gostariam que fosse, reescreveria. Já tem pessoas que escrevem a Bíblia errada aí, que não é a Bíblia mesmo, a original, quando foi escrita, né? Modificando as palavras para, assim, adaptar. Mas o que está escrito lá, está escrito. E no livro do Apocalipse, lá no final, fala, ai daquele que acrescentar ou tirar, né, alguma coisa que está aqui na Sagrada Escritura. Maldito aquele que faz isso, né? Então, o que está escrito lá, para nós ficou lá e está escrito. E porque assim, já passou 2000 anos, porque não reescrever uma Bíblia, agora a história da humanidade, de onde que terminou essa para outra agora, né? Nós não precisamos, né, reescrever novamente a Bíblia. Mas o que está escrito para nós aí, é do Antigo Testamento, o Novo Testamento, com a vinda de Jesus Cristo, para que nós tenhamos uma direção de como seguir. E como as coisas se fazem novas todos os dias, a palavra de Deus, ela não passa, o que está desde o Gênesis ao Apocalipse que a gente está vivendo ali, as coisas estão... Porque o tempo mesmo é o ser humano que colocou, mas para Deus não existe esse tempo igual nós colocamos os tempos, né? O tempo de Deus é contínuo. Por isso que a palavra de Deus, ela não passa, ela se atualiza. A humanidade, às vezes, vai cometendo os mesmos pecados, vai voltando aos mesmos pecados de antigamente, e também há outras coisas novas também, continua assim cometendo. E Jesus fala para as pessoas não praticar a justiça igual dos mestres da lei e dos fariseus. Ele fala aos discípulos, se você fazer alguma coisa assim, você está fazendo, não está agindo, né? Não tem diferença nenhuma. Que justiça é essa dos fariseus, dos mestres da lei? Uma justiça de hipocrisia, né? Colocam a lei sobre as pessoas para viver, mas eles mesmos não praticavam e não viviam. Por isso que Jesus fala aos seus discípulos para não praticar as meias justiça, porque não estaria fazendo diferença nenhuma
se fosse igual à justiça dos fariseus, o mestre da lei. Depois, refletindo sobre os mandamentos, ele coloca não matar. Né? Porque quem mata, tirar a vida do outro, também está condenando a sua vida. Está condenando a vida da pessoa. Não praticar o ato de tirar a vida do outro, que nós não temos direito nenhum do ser humano tirar a vida do outro. Jesus fala também a respeito das palavras, né? De não ofender as pessoas com palavras. Né? Aí fala uma palavra chamada patife e tolo, né? Se você procurar o que significa a palavra patife, parece assim, patife, parece uma palavra até simples, né? Mas tem um significado muito negativo, né? O significado da palavra patife, né? As pessoas que são patifes, né? São pessoas que têm uma certa... na vida deles tem uma coisa a ver com a sua personalidade, com a sua sexualidade desenfreada, né? Uma coisa muito errada. Então, às vezes as pessoas chamam de patife, não sabem o significado disso, traz um sentido tão negativo e fala de quem falar essas palavras estará condenando. E tem muitas palavras que as pessoas falam na casa, xingando seus filhos, seu marido, chamam as palavras muito pesadas, negativas, e isso atrai maldição para a família, né? Então, palavrão não ajuda em nada. Tem pessoas que ficam xingando palavrão, achando que vai resolver alguma coisa, não, está atraindo a maldição para si, né? Por que não usar a boca para falar das coisas de Deus, né? Mas tem pessoa que usa a boca apenas para amaldiçoar a ela mesmas e os outros também da sua própria casa, falando as palavras. Então, dentro do seu lar tem palavras que devem ser evitadas. E por que as crianças, às vezes, ao ouvir, né, os adultos falar certos palavrões, eles têm gosto de falar isso, aí eles ficam falando aquilo. E quando falam assim, não pode falar, aí que eles falam mesmo, porque escutam. A criança aprende aquilo que está na família. Então, evitar, né, certas palavras de um sentido tão negativo na sua casa e também a referir os outros também de forma negativa, porque ainda você está pensando, você está ofendendo outra pessoa falando aqui esse palavrão, você está se condenando a isso, muito mais nesse sentido. Por isso Jesus fala a respeito de evitar falar essas palavras. E outra coisa, fala para quando for oferecer, você está participando da missa e vem, mas o coração está cheio de ressentimentos ou de coisas que aconteceu, com raiva, alguma coisa assim, é melhor você reconciliar primeiro com as pessoas, né? Se você ofendeu ou foi ofendida, também assim, reconciliar para melhor participar da comunhão, participar da missa, ofertar a sua oferta. Aqui fala que ao levar a sua oferta ao altar, primeiro vai reconciliar com o teu irmão, depois vai oferecer a sua oferta. Ou seja, ao vir participar de uma celebração, você venha com o coração tranquilo. Mas se você saiu de casa e tem tantas coisas que estão na sua cabeça ali, aí eu não posso ir para a igreja rezar? Pode sim, mas é um momento de você, assim, brandar mais o coração, tirar o peso da consciência, procurar o sacerdote também para a confissão, né, é de suma importância. Às vezes a pessoa fala, mas eu confesso sozinho com Deus. Quando Jesus enviou os discípulos, mandou as pessoas, a todas, e aquelas que quiserem receber o perdão dos seus pecados, serão perdoados. Quem não, ficarão retidos. Entendeu? A autoridade aos discípulos, que também chega até os sacerdotes hoje, né? Que são ungidos para isso, né? Para absolver as pessoas, né? Receber absolvição, porque nós recebemos a missão que veio de Jesus Cristo, que Ele deu aos discípulos, que também na ordenação vem para os sacerdotes, essa missão também de perdoar. Então, não é somente sozinho, eu confesso meus pecados, estou perdoados, né? Mas é confessar para receber a absolvição. Se não fosse assim, Jesus não teria mandado os seus discípulos assim perdoar os pecados daqueles que quiseram perdoar. Quem não quiseram, ficaram assim retidos com seus pecados. E Jesus fala que quando tem algum problema com a pessoa, antes de ir para o tribunal, para o julgamento, procura reconciliar, né? De que será julgado por juiz, né? Então, às vezes, as pessoas hoje ofendem muitos outros e, às vezes, não procura resolver ali da melhor forma e, às vezes, a pessoa é denunciada e, às vezes, tem que pagar, responder um processo por calúnia, por difamação, né? Então, ao falar a pessoa, como hoje tudo é registrado, as pessoas hoje mandam muita mensagem, vídeos, os outros falando, se alguém pegar essas coisas, já tem uma prova para ser, assim,
julgado no tribunal. Então, algumas palavras, tem uma coisa até boba, mas de repente ofende a pessoa, se sentir ofendida e tiver como assim provar aquilo, por causa de uma coisa simples, a pessoa às vezes tem que pagar por isso, porque que falou ou fez alguma coisa que não devia. Então Jesus fala, reconcilia primeiro com seu adversário, para que não venha pagar por isso. Depois Jesus fala a respeito do adultério, né? De quando a pessoa olha para outra pessoa e deseja. Tanto faz homem quanto a mulher. Já cometeu adultério no seu coração. Somente aquela pessoa já é comprometida, né? Ou não. Mas só o desejo de possuir e querer ter uma coisa, já cometeu adultério. E falou, quem casa com uma mulher que já foi separada, comete adultério. Como nós entender isso? É porque às vezes a pessoa casa no religioso, casa no civil, e depois separa e casa no civil, né? Mas continua casado com a primeira pessoa. Às vezes casa com mais de não sei quantas pessoas lá no civil, separa e casa, mas no religioso vai continuar sempre casado. A menos que tenha anulação desse matrimônio por algum motivo que conseguiu a nulidade por alguma coisa errada que assim estava vivendo. Mas caso contrário, continua casado do mesmo jeito. Por isso que quem já foi casado, se não houve a nulidade matrimonial, o sacramento do matrimônio não pode novamente, na Igreja Católica, assim, contrair novamente o matrimônio, porque continua com vínculo com o primeiro cônjuge do casamento que assim o teve, né? Então, aí Jesus fala também a respeito daquilo que leva a pecar. Aos seus olhos é ocasião de pecado, arranca, né? Corta fora, joga para longe. Se sua mão também é ocasião de levar a pecar, a sua mão direita, corta também ou a esquerda e joga para longe. Não precisa você arrancar o seu olho que está pecando, não precisa você cortar a sua mão, ou então seus pés que te levam a caminhar, a fazer as coisas erradas. É cortar os vícios, as coisas erradas, né? Ver aquilo que está errado, aquilo que está cobiçando, olhando o que não deve, né? Buscando o que não é, cortar, tirar aquilo do seu sentido. Que a mão também está metendo a mão naquilo que não pode, que não deve, que não é seu, também parar com isso e não fazer as coisas erradas. Tudo aquilo que leva a pessoa a pecar, que está levando, é cortar, não é fisicamente mutilar, mas aquilo que está levando a pessoa a cometer os erros, cometer os pecados. Então, que Jesus chama atenção para isso, para que nós estejamos atentos, né, às coisas, né, para que nós não percamos a oportunidade de salvar. E ele fala, ai daquele que ensina as pessoas a fazer as coisas erradas, esse será condenado. Mas aquele que ensina as pessoas a corrigir, a fazer as coisas erradas, receberá a sua recompensa. Nós estamos vivendo em tempo em que as pessoas acham que não tem mais pecado, né? Que tudo pode fazer, tudo está livre, que tudo eu posso fazer, que não tem pecado não, isso é normal, isso é coisa de antigamente. Olha o que Jesus fala, foi dito aos antigos. Quer dizer, no tempo de Jesus, já tinha um tempo mais passado. Ele fala, eu te digo, foi dito aos antigos isso, não faça isso, não mata, não adultera, não mexa no que não deve, né? Não levanta falsos testemunhos, né? Então, ele falou aos antigos, que serve para nós também hoje. Não é que antes as pessoas consideravam, isso era coisa de antigamente, né? Tem coisa que hoje fala, os jovens, também os mais jovens, falam, isso é coisa de antigamente, hoje não tem mais nada a ver não, já passou, né? Mas não é não. Aquilo que é pecado, o pecado nunca muda, né? O que pecava antigamente, hoje continua a mesma coisa. Não tem essa não muda. As pessoas querem viver uma certa forma de libertinagem, que acham que pode tudo, pode fazer tudo, e não é. Aí que está a condenação. As pessoas vão se condenando e perdendo a oportunidade da salvação. Para achar que tudo hoje é liberado, que hoje tudo pode, mas não é não. Tem o mundo caminha para esse lado, né? Aqui você é livre, você pode fazer a sua escolha. Mas nós ouvimos no final da primeira leitura do Eclesiastes, fala que Deus não deu a permissão para o homem fazer as coisas erradas. Ele fez porque ele quis, né? Ao fazer aquilo que não é permitido, está pecando. Está violando a lei de Deus. Está indo contra a lei de Deus, né? Não é que os outros estão fazendo, você, vou fazer agora também. É normal, posso fazer isso. Você vê o outro caindo lá no fogo, você vai pular também? Tem uma fogueira acesa lá, a pessoa pulando para queimar, você vai pular para queimar também? Sabendo que vai acontecer se queimar, sabendo que está fazendo a coisa errada, e você vai querer, não, fulano está fazendo, fazer também. Não, se o outro quer fazer, é o problema dele, que não quer fazer as coisas certas, né?
E se uma pessoa, seu companheiro, seu namorado, seu esposo está fazendo coisa errada, quer que você vá também, não faça igual, né, a Eva, que foi tentada pelo diabo, aprovada a maçã e provou do seu marido, ele caiu também. Você tem que tentar ajudar a pessoa a entender que aquilo que está errado não se deve fazer, procurar fazer o que é certo. A gente vê muitas pessoas que têm uma vida até honesta, mas quando encontra outro companheiro que tem uma vida de honestidade, em vez da pessoa ajudar aquele a tornar mais uma pessoa honesta, correta, faz o contrário, né? A pessoa acaba debandeando para o lado errado, porque acha que aquilo ali é normal. Então, quem faz assim, perde a oportunidade da salvação. Então, que nós busquemos na nossa vida fazer as coisas certas. Porque nós, como falou aqui, não podemos jurar nada, nem o céu, nem a terra. Porque o céu está ao trono de Deus, a terra está sob nossos pés. E nós não temos o poder de querer fazer as coisas como nós gostaríamos que realmente que fosse nosso modo e não como a sabedoria divina. Porque a sabedoria humana não é mais que a de Deus. Deus está superior a todas as coisas. Nós somos seres limitados. Nós temos nosso limite. Se nós fôssemos mais, nós poderíamos viver muito mais e fazer as coisas como gostaria que fosse. Nós temos inteligência que Deus deu para nós, mas até um certo ponto. Não podemos ultrapassar muito além daquilo que está além do nosso alcance. E terminando aqui o Evangelho, Jesus fala que o vosso sim seja sim e o seu não seja não. Ou seja, não fala uma coisa e faz outra, né? Às vezes a pessoa fala uma coisa e faz o contrário. Se dá sim para as coisas de Deus e não para aquelas coisas erradas. E não tenta enganar a Deus, que ninguém engana. Engana o ser humano a si mesmo e através dos outros. Mas Deus sabe de tudo aquilo que, mesmo antes de nós pensar certas coisas ou acontecer conosco, Deus sabe de tudo na nossa vida. Nós que apenas assim pensamos que podemos enganar. Enganamos até nós mesmos, as pessoas, mas Deus sabe de tudo. Então procuramos agir corretamente em nossa vida, para que alcançando a misericórdia de Deus e o perdão, alcançamos o reino dos céus. E também conduzir aquelas pessoas que estão no caminho errado para encontrar o caminho da luz em nosso Senhor Jesus Cristo. E não o contrário, né? Incentivar mais a perdição. Quem incentiva a perdição, recebe a sua recompensa, né? Não herdará o reino dos céus. Mas quem ajuda aqueles que estão no caminho errado para a salvação, receberá a recompensa. E se você sabe que entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, o bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.